Olá pessoal, tudo bem? Capelão Rodrigo, mais um episódio do Calibre Podcast com vocês. Muito obrigado pela sua audiência e eu já vou pedindo aqui já que você compartilhe esse conteúdo aqui. Você que não está inscrito, se inscreva, ajuda esse conteúdo aí para mais pessoas. Curta e comenta, porque se você comenta, o YouTube vai entender que você está gostando e vai jogar para mais pessoas também. Então, o importante é jogar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom, pessoal? E hoje o episódio nosso aqui, ó, o episódio passado foi de um mineiro, de BH. E o episódio de hoje é de um brasiliense, né, de Brasília, Distrito Federal. Eu estou aqui, meu convidado de hoje é o Jonatas Moura. Seja bem-vindo, Jonatas. Jonatas, obrigado. A casa é sua. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, de verdade. Meio que aconteceu, né? Coincidência, deu tudo certo. E é um prazer estar aqui, prestigiando. Vamos falar de muita coisa, nós vamos falar quem que é o Jonatas. Você vai conhecer quem é o Jonatas, tá? E como é que ele tá hoje, ele é um influencer digital. Rapaz novo, e nós vamos falar hoje de política, né? Vamos falar hoje de vida, né? Vamos falar de muita coisa que está sendo falada hoje nos dias de hoje. E ficou muito assim, falado nos dias de hoje. Então, assim, olha lá, pessoal, eu quero aproveitar para falar do nosso apoiador, Brasil Pesca e Armas. É a empresa que nos apoia desde o começo aí, a Brasil Pesca e Armas, lá do Bruno. Muito obrigado aí, Bruno, por ser um parceirão. A Brasil Pesca e Armas fica ali na Castelo Branco, ali no setor Coimbra, entre a Praça Walter Santos e a Praça Ciro Lisita. E a Brasil Pesca e Armas tem tudo que você pode imaginar para pesca, camping, tem para mergulho, isso mesmo. Você que gosta de mergulhar e fazer um esporte de mergulho, lá tem equipamento para você. Você que gosta de airsoft, faz os games aí, participa junto com as batalhas aí com o pessoal, lá também tem material para você. Lá tem os equipamentos, ó, top, você não pode perder de ir lá para conhecer. E você que é CAC, que é policial, né, que é militar, você tem ali também armamento e munições para você, com preço camarada. Você que quer aí mais informações sobre armamentos e sobre a parte de CACs e posse de armas, você que é civil, pode procurar lá o pessoal, eles têm lá uma parceria com o despachante que vai tirar todas as suas dúvidas e você vai poder adquirir ali. Então, não perca de ir lá e conhecer a Brasil Pesca e Armas. Vou colocar o telefone aqui na inscrição. A Brasil Pesca e Armas, ela entrega para todo o Brasil, menos munição, tá bom? Um abraço aí, o pessoal da Brasil Pesca e Armas. Opa. Vamos lá? Vamos lá. Jonatas Moura, tô vendo aqui teu Instagram. Pessoal, o Instagram dele é jonatasmoura.br. JONATHAS Moura.br. Segue ele lá, aqui é segue, né? Aí é segue. Por enquanto é só segue, né? Ainda tô só no Instagram ali. No Instagram, tranquilo. vamos lá pro YouTube também, né? Tô pensando aí, em nome de Jesus. E tem uns colegas aí que é YouTube, mais não sei quantos, e tem um punhado aí, né? Tudo ao mesmo tempo. É porque parece que hoje certo. você tem como linkar todos, né? Colocar, você vai pegar um material e joga para todos. Jonatas, você é de Brasília? Sou de Brasília, natural de Brasília. Morei 5 anos em Macapá, né? Meu pai, militar do Exército. Fomos para Macapá e voltamos em seguida. Geralmente, militar faz muita viagem, né? Mas meu pai não, por conta do meu irmão, né? Que até a gente vai falar mais tarde aí, o Arthur, autista. Em Brasília, ele tinha um melhor tratamento para ele, que é portador do aspecto autista, né? Eita, a nomenclatura certinha eu não sei, mas ele é portador do aspecto autista, né, ali, minha mãe... Enfim, a gente pode entrar nesse assunto depois. E sou natural de Brasília, tenho 23 anos, entrei há um certo tempo aí nesse ramo da política, muito por indignação e também meio que por acaso. Posso até contar para o senhor como foi. E é isso. Como é que era o Jonatas antes de estar aí
Falando sobre política? Falando sobre política aí. Porque, assim, a maioria vem aqui e fala assim, cara, eu não gostava de política, estava no meu canto, né? Mas é. Uma delas é a minha filha, né? A Bia, de um novo capítulo, ela não gostava de política, não. Ela via eu fazendo política, porque mas a política tradicional mesmo, né? Mas não aquela velha, A velha política, política. né? E viu eu fazendo isso daí e ela não gostava muito de ir nas reuniões, nem de estar em nada, sabe? Até que hoje ela fala sobre igreja, livros, Conservadorismo. conservadorismo e política, né? É. E antes, como é que era? 23 anos? Você tá novo, então assim... Olha, para falar a verdade pro senhor, eu nunca imaginei que eu iria estar falando sobre isso um dia na minha vida. Eu tinha outros planos, né? Estudei ali no Colégio Militar de Brasília e lá você tem acesso no contraturno esportes, né? E aí eu acabei, pela minha altura, comecei a jogar vôlei. E era meu grande sonho jogar vôlei. Depois eu fui para um clube, foi muito legal, porque é aquele ambiente de treinamento 24 horas, todo mundo no sonho ali. Chegava o pessoal da seleção brasileira para dar aquela motivação. Lá de Brasília. Lá em Brasília, a Clube. APCF. Aí tem muita gente de Brasília na seleção, né? Aí ia lá e era meu sonho. Mas eu acredito que o jovem não se interessa muito por política, a maior parte dos jovens, porque eles não entendem a real importância que isso tem. Isso influencia no pão que você compra, isso influencia no seu combustível, influencia na sua vida como um todo, influencia até na formação dos seus filhos na escola. Infelizmente, hoje a gente vê muita doutrinação. E logo depois que eu descobri um sério problema no joelho, eu vi que não daria mais para jogar vôlei. E eu fiquei bastante triste, conversei com Deus, mas tranquilo. E comecei a querer empreender, de fato, né? E antes de terminar o ensino médio, eu comecei a ler muito sobre empreendedorismo. E nessas leituras, porque eu ainda não tinha terminado, então eu só estava me preparando, eu acabei vendo em alguns livros que alguns autores falavam assim, olha, o Estado atrapalha o nosso crescimento. Logo a gente, que cria valor à sociedade, que gera emprego, movimenta a economia, o Estado atrapalha a nossa vida. E alguns autores falavam, principalmente nos países sul-americanos. E aí isso me despertou, não gostava de política. Claro, eu tinha ali o meu viés, porque meu pai militar, cresci ali no colégio militar, me identificava com a figura do Bolsonaro que estava surgindo ali em 2017, Comecinho, 2018, né? mas não entendia, só gostava dele. E aí, depois que eu vi como que o Estado pressionava certas empresas e o empreendedor, eu falei, cara, eu quero saber um pouco mais sobre isso. E aí, eu comecei a ver um pouco da política e conheci o Brasil Paralelo. Um canal que não apresenta assim, que não refuta a esquerda, falando assim, não, eles estão errados. Não, ele apresenta fatos, apresenta dados. E aí caramba, eu estou lidando aqui com verdades. E ao mesmo tempo, caramba, cara, olha a importância que a política tem na vida do empreendedor e tudo. E me identificava um pouco com o Bolsonaro. Na época eu não gostava muito de política, né? Mas me identificava com o Bolsonaro, pô, militar e tal. O contexto que eu estava inserido proporcionava isso. E aí eu vi a mídia batendo nele depois que ele foi eleito todo dia. E aí caramba, deixa eu ver o contraponto disso aqui. Mas não o contraponto de uma página que fala assim, a esquerda está errada. Não, vamos ver os fatos, os dados. E eu comecei a ver que o contraponto apresentava fatos e dados. E aí, depois disso, eu vi ali os amigos na escola falando, não, Bolsonaro fez merda, você viu na Globo? Eu falei, não, cara, olha só, foi provado o contrário. Ok, Diário Oficial, enfim, saiu lá, foi provado o contrário. E agora? Você sabia que esse veículo de comunicação sabe que já foi provado o contrário? E mesmo assim não noticiou? Só jogou isso no teu subconsciente? Ah, cala a boca, você está vendo as páginas bolsonaristas aí, então você está sendo manipulado. Cara, e aí, para entrar nesse meio, eu ainda não tinha entrado de fato na política. Comecei a estudar política, ver vídeos do Brasil Paralelo, ler livro, comecei a discutir nos comentários. Nos comentários do Instagram. Instagram e TikTok. Né? Que jovens usam o TikTok. E eu lembro que meus amiguinhos me chamavam para jogar bola. Eu novo, né? Aí não, vou chegar atrasado, estou discutindo aqui com o esquerdista. Era assim. Aí acabou que um belo dia do nada, o meu amigo, cara, o Nicolas Ferreira vai dar uma palestra lá numa igreja lá de Brasília. E do nada, assim, vai ser de graça, vamos. Vai ser a primeira palestra dele. Na verdade, ele fez aquela Cristã Política e agora ele tem outra, né? Só que era a primeira vez que ele estava inaugurando essa outra. E aí eu fui lá, já estava inserido mais ou menos nesse contexto político e fui impactado com aquilo. E me vi na obrigação de, poxa, me posicionar.
eu não acredito assim que todo mundo precisa virar necessariamente um influenciador digital. Mas, poxa, você pode influenciar as pessoas ao seu lado. E aí cheguei em casa e gravei meu primeiro vídeo. Bem amador, assim, mas E tá lá? foi isso que... Não tá mais lá no TikTok, mas... Foi no Foi TikTok? Foi no TikTok. Tem tudo a ver com um propósito. Vou estar falando aqui para o senhor, no caso, foi assim que eu dei o meu primeiro passo na política. Resumidamente foi isso, o contexto e tudo mais. E o propósito do meu conteúdo é influenciar aquele jovem de 12 até, sei lá, os 20, 23 anos, aquela faixa etária de jovem adulto, que é doutrinado dentro da sala de aula pelos professores, que esse tipo de aluno, essas pessoas não se interessam por política, se consideram neutros. Mas os professores deles têm um posicionamento muito bem definido e militam isso dentro de sala de aula e falam aquilo para eles, eles não são expostos ao contraponto e acabam enxergando aquilo como verdade absoluta. E aí eu falei, cara, eu tenho que falar ali, alcançar esse público. E graças a Deus, tenho tido algumas estratégias que têm dado certo. O seu primeiro, no Instagram, essa conta aqui é a primeira, não? Essa é a primeira. É o seu primeiro vídeo aqui, que sai pra mim, é 27 de outubro de 2022. Foi, bem recente. Foi? Bem recente. Nossa, que eu migrei legal. para o Instagram. Saiu do TikTok e foi Do TikTok foi para o Instagram, Deus está abençoando muito. Que coisa boa. Você está falando aí de Deus, você é cristão? Sou cristão, sou evangélico, né, protestante. Qual igreja? Sou da Igreja Pentecostal Batista Shalom, lá no Lago Norte, Brasília. Quem for de Brasília e estiver assistindo aí, quiser dar uma passada lá, uma igreja muito abençoada. Presidido pelo pastor Simões e pela pastora Irene. Que bom. Irmãos, pastores, Deus abençoe. Está aqui um servo de Deus aqui da sua igreja, né? E agradecemos aí pelo trabalho que vocês fazem também de discipulado, senão você não estava lá, né? Verdade. E quando você começou, como é que foi? Teve alguma resistência aí? A galera começou a te taxar demais ou não? Sim, principalmente no começo o senhor pode ver que eu sou um pouco recente nas redes sociais. No TikTok eu comecei em março do ano passado. Ah, tá. Mas no Instagram foi só agora. E quando eu comecei é diferente. Do nada você é um menino tranquilo, que gosta de política e tudo mais, mas não se posiciona nas redes sociais tão veementemente. No outro dia você está dando as caras ali e dando sua opinião e fazendo vídeo, enfim, mostrando ali fatos e dados. Não é normal você acordar e no outro dia ver lá um monte de mensagem, gente te xingando e tudo mais. Então, foi isso que no começo eu comecei a gravar vídeo de 3 meses. Depois de 3 meses eu parei por 1 mês. Fiquei bem reflexivo quanto a isso. Mas os comentários positivos são bem maiores que os negativos. Só que quando você não está acostumado, né, isso acaba abalando um pouco. E é isso. Não tive resistência, assim, de fato. Foi no máximo isso que me atrapalhou ali no começo, mas hoje eu sei, eu estou ali pelo propósito. O propósito é maior do que toda crítica, toda disse-me-disse ali, né? Então... hoje tem se levantado muita gente a respeito do propósito, né? Exato. Que o propósito, ele tem, muitas vezes fala, não, isso aqui tem planos, isso aqui planejam, mas não é, é um propósito de vida que eu acho que é muito maior do que a gente. Propósito é muito maior que até então você conseguiu coisa que muita gente aí não conseguiu e está mais tempo que você, Exato. né? Vamos lá. O que você falou do seu irmão, né? Antes, lá na igreja você tem alguma coisa, um papel? Porque eu vi aqui que você participa de alguma ação social. Na minha igreja, eu sou do som, do som da igreja. Ah, legal. Na parte do som mesmo, assim, do som mesmo, né? Aquela mesa, né? Do técnico de áudio, que chama, né? Técnico de áudio. Eu sou o melhor dos melhores, mas eu sou esforçado. Mas não é o que faz, mas como faz e para quem que faz. Exato. Exatamente. Trabalhar para Deus é assim. É. E aí, eu faço isso na minha igreja e também, às vezes, dou umas reflexões, umas palavras, o pastor dá oportunidade e a gente não pode recusar, né? Não pode. Dá um nervoso, mas eu vou. O pastor chamou, sim senhor, pastor, vamos lá. E é isso. Você recebeu, uma sobrinha sua que recebeu homenagem, foi? Minha sobrinha Tiffany, por parte de pai, ela teve câncer aos 2 anos de idade. Câncer no ombro.
Caramba, câncer no ombro. Câncer no ombro. É tipo raro, né? E ela ficou 4 anos nesse processo. No meio desse processo, enquanto ainda era capitão da polícia, o senador... O nome dele é diferente. Marcos Duval? Não, senador do Rio Grande do Norte, Stevenson. Senador É o Stevenson. senador Stevenson Valentim. Exato, o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, conheceu ela porque ele fazia aquelas ações... Sabe aquelas ações que se veste palhaço, super-herói e vai sei. lá? E aí ele conheceu ela, ele se encantou por ela e, consequentemente, também conheceu a mãe da Tiffany. Ela é minha prima por parte de pai. E nesse tratamento, ele acabou se aproximando muito dela. E, infelizmente, a mãe da Tiffany não se deu conta que também estava acometida de um câncer. Caramba. E ela descobriu em estágio terminal. Eita. Infelizmente, acabou partindo. E a Tiffany, a família da minha mãe, são 15 irmãos, né? 5 mulheres são aqui de Brasília, estão lá em Brasília. E o pessoal de São Paulo, Rio Grande do Norte. E aí essas 5 irmãs decidiram acolher a Tiffany. Falar, olha, ela vai vir pra cá, a gente vai cuidar dela aqui, vai dar uma boa educação. Ela tá lá com a minha tia Tamara, tá na igreja, participando, cantando ali no grupo das crianças. Dando testemunho. E o senador, naquele dia, foi o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. E aí ele chamou a Tiffany, descobriu que ela estava aqui em Brasília, e decidiu ali homenagear ela pelo contexto todo que ele vivenciou de perto ali com ela, e também por ter conhecido, né, a mãe dela, ela, naquele estado. Foi bom, foi bastante emocionante. E os seus vídeos as minhas meninas falaram assim, pai, ele fazia vídeo, mas bombou mesmo foi na pandemia. Exato. Não, eu comecei meio que na pandemia. Ah, você começou foi na pandemia, né? No Eu meio da vejo que pandemia você ali, mas pega... bombou... desculpa interromper. Ah, não, que isso. Bombou mesmo, assim, foi depois do dia 30 de outubro, depois que o Lula, né, foi eleito. E aí, eu intensifiquei um pouco mais as coisas e acabou que as coisas, né, vejo Deus A gente nisso. já sabe, né? O que acontece? Eu vi que você pega uma matéria e fala sobre aquela matéria, né? Exato. E foi difícil começar a ter, assim, porque... Foi. Eu até hoje eu não consegui fazer isso, assim, os meninos, pega uma matéria, eu falei assim, cara, não sei se eu vou conseguir dar uma opinião, assim, a respeito de algo, né? Você pesquisa antes para ver se é fake news, se não é? Pesquiso antes, vejo a fonte primária Uhum. e depois ali dou a minha opinião. Só que tem uma estratégia por trás de dar a opinião. No começo, eu simplesmente botava a notícia, falava e dava a minha opinião. Só que aí eu vi que aí eu estava falando para o público que já era de direita. E eu falei, como é que eu vou alcançar os jovens? Lembra que eu falei dos 12 até o jovem adulto, que é doutrinado dentro da sala de aula, que não é apresentado o contraponto para ele. Como é que eu vou falar isso para ele? E aí, Deus colocou pessoas na minha vida que me ajudaram com estratégias. Ah, legal. Falaram. E agora eu dou minha opinião, entrego a notícia, levo a pessoa como é que eu posso Reflexão. dizer? A reflexão. Dou minha opinião ali, não chego dizendo, por exemplo... eu penso isso e não sei o que. Isso aqui tá super errado. Não, eu falo, gente, olha isso aqui que aconteceu. Olha que inusitado. Põe um pouco de humor ali e depois faço certos questionamentos que levam a pessoa a pensar com a própria cabeça dela. Eu faço algumas perguntas. Será que isso é isso? Será que isso é isso? Não sei. É aquele negócio, é você falar sem dizer, né? Uhum. É dizer sem falar, na verdade. Uhum. Dá a entender. E aí tem dado super certo. Eu recebo comentários, às vezes, de um pessoal que... É até estranho, mas o pessoal que não entende de política, o pessoal me pergunta assim, você é de direita ou de esquerda? Aí eu, caramba, tá bom, né? Mas eu penso assim, caramba, tô conseguindo atingir o público que eu queria. Entendeu? Mas graças a Deus, Deus me livre de ser um cara neutro. Dou minha opinião muito bem embasada ali, levo as pessoas à reflexão e graças a Deus isso tem dado certo para o propósito que eu quero, né? E estou feliz. Espero que isso um dia, por mais que eu seja apenas um soldadinho, esse trabalho de formiguinha impacte um dia o cenário político. E sobre o seu irmão? Meu irmão Arthur tem 19 anos. Mas... Descobri aqui o que é. Descobri. TEA. TEA.
Exatamente. Transtorno do espectro autista. É um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, né, podendo apresentar um repertório restrito e de interesse, aí lá vai embora. Hoje tem muito se mostrado a respeito, né? Mas vocês descobriram quando? Minha mãe pegou um vírus chamado citogalomerovírus. É um vírus que causa má formação no feto. O médico chegou para minha mãe e deu a notícia e falou, se você quiser retirar, se você quiser abortar. E minha mãe falou, não, Deus não erra. O Arthur, ela vai chorar quando ela ver essa parte. Deus pensou no Arthur. O Arthur vai vir. Na verdade, ainda não tinha nome, não sabia, né? Mas Deus pensou nessa criança. Ela vai vir. E o que o médico disse? Ela pode vir ser um braço, pode vir ser uma perna, pode vir... Enfim, assim. E aí minha mãe, poxa, botar a igreja em oração, e a igreja entrou em oração em prol daquela vida. E acabou que o Arthur nasceu do ponto... Ele é perfeito. Mas, assim, do ponto de vista que a gente estava esperando, sem um braço, sem uma perna, Sim, ele nasceu físico. perfeitinho, fisicamente falando. E aí nasceu e acabou que ele foi crescendo como uma criança normal e minha mãe não... Poxa, Deus cumpriu um milagre, tudo mais. Mas o Arthur demorou a falar. O Arthur tinha 3 anos, não falava nada. Ele falava a língua dele. Tinha padrões repetitivos, tudo mais. E a gente procurou ajuda. E aí a gente descobriu que o Arthur era autista, né? No primeiro momento, eu era muito novo, mas minha mãe conta até hoje, Ele é mais velho que você? Não, ele é mais novo, tem 19. Tem 19. 19. Só que a mentalidade dele é de 6 anos, 7 anos. É uma criança pura, assim. E aí, minha mãe, quando recebeu a notícia, o pai não sabe muito o que esperar, né? Não sabia o que é isso, né? Eu fico até triste, pô, quando eu até repreendo algumas pessoas quando falam perto de mim, fica zoando as pessoas, tipo, você é autista, não sei o quê, como se fosse um demérito. E aí, minha mãe cresceu nisso, a gente sabe, cresce nesse contexto que a gente escuta essas coisas. O que é isso? Buscamos ajuda e começamos a entender mais o Arthur. E eles realmente são especiais, sabe? Buscamos tratamento. O Arthur antes não falava nada, falava a língua dele. Hoje ele já fala tudinho. Um menino extremamente amoroso, tranquilo. Eles têm os padrões dele, né? Assim, então ele tem uma memória absurda. Se você chegar para ele e falar, o meu aniversário é dia 19 de abril, ele vai saber, tá quarta-feira, não sei o quê. Caramba. Ele grava a muito hora. inteligente. Sim, ele chega, amanhã, não, ele chega, daqui 2 semanas vai ser verão, viu? Dia 21, não sei o que, troca. Ele sabe tudo, ele é ligado a isso. Na igreja também, ele é responsável por desligar os ar-condicionados. É mesmo? Ele não deixa ninguém fazer isso. E é um menino puro e... Bom, né? Depois eu comecei, que eu fiquei mais entendido por gente, comecei a estudar um pouco mais esse meio, para entender até o meu irmão. E graças a Deus, hoje em dia, como você falou no começo, as pessoas sabem muito mais sobre autismo, entendeu? Já tem uma noção, pelo menos. E isso é bom. E é isso. O Arthur é uma bênção de Deus. Quantas, assim, porque hoje eu estava falando, né? O autismo hoje, ele tem várias pessoas, né, que são... Muitas. Tem diversos níveis. Artistas, né? Artistas. O nível dele atletas. é qual? Moderado. Moderado. O que acontece? A partir do leve, a pessoa, ela tem uma vida... Todos têm uma vida normal, mas uma vida mais normal ainda, uma vida comum, assim, tranquilo. Mas elas têm certos padrões de comportamento, entendeu? E, geralmente, eu conheço até uma menina que ela descobriu, ela sempre foi muito inteligente e tudo mais. Há boatos até que Einstein tinha um pouco de autismo. Então, assim, o autismo no grau leve acaba ali tornando a pessoa mais introspectiva, isso é normal, porque eles não gostam de contato, né? O Arthur, a gente abraça ele, tá bom. Mas, tá bom. Mas, assim, existem níveis. Então, tem os níveis... Muita gente tem o nível baixo, o meu irmão tem o moderado. E tem o nível mais alto, né? Ali na clínica que ele participa, que ele faz o tratamento dele, tem de todos os níveis e... É diferente, assim, né? Tem
é um colar, né? Tem tipo um crachá, Símbolo. não é? Um crachá colorido. Tem, cheio de pecinha. É. Eles gostam muito da cor azul e de coisa colorida. Aí eles põem uma cor tipo arco-íris. Sim, mais ou menos. Aí pra poder identificar. Hoje em dia tem a carteirinha. Tem uma carteirinha? Graças a Deus, o Marcos Mion tem um filho autista. Certo. Sabe? Sim. E aí, Que até no governo do presidente Bolsonaro teve uma lei ou um Essa lei. projeto. essa lei disponibilizou para eles o quê? Como se fosse uma carteira de identidade do autista, entendeu? Que aí dá acesso, a possibilidade de acesso a diversos benefícios sociais, né? Para a criança, aposentadoria, fila preferencial, essas coisas. Hoje em dia o autismo já está mais reconhecido, assim. É. O Messi é boato ou... Eu ouvi dizer que é boato. Boato. Eu não sei, né? Também. Não sei se ele... Eu sei que eu assisti um filme, chama Advogada, é o Dorama. Você já ouviu falar de Dorama? Já ouvi falar em dorama. Né? Que é dramático, né? Você tem paciência? Eu não sou de assistir muito filme. É. Sou meio diferente quanto a isso. Não... Ó, você vê, ó, os coreanos, né, eles fazem muito isso. E eles têm alguns filmes que falam sobre isso. Tem 6 produções coreanas com personagens autistas também. Olha que legal, Eu já vi uma série, The Doctor. Que o doutor, ele tá fazendo uma residência. Sim. Mas Ouviu falar? ele é autista? Não o ator, mas ele tá... Não, pois é, Sim, a sim. personagem... Personagem autista. Ah, eu não sabia. Agora tem um dorama, né, de drama sobre a advogada autista, né, que chama Uma Advogada Extraordinária. Tem na Netflix, né? É. Ah, tá. Já ouvi falar. Então, Nunca assim, vi. ela é vidrada e apaixonada em baleia. Sim, eles não enjoam Ela das sabe tudo sobre coisas, baleia. sobre aquele meio. É igual Arthur com calendário. Data. É. Ele não esquece a data do aniversário do senhor. O dia que ele veio aqui, se perguntar que dia, a hora, como é que estava, se estava chovendo. Caramba. Eles se identificam com algo e é aquilo, e vira o mundo deles e eles não enjoam. O Arthur antes via desenho aquele lá, quem é Jesus? Eu preciso saber, já viu? Pra criancinha. Sim. O dia todo ele via aquilo. E não enjoava. Não, pra ele tranquilo, aquilo ali, sabia tudo sobre aquilo. Tem uma memória incrível, assim, também. Os autistas têm isso. Eu fico encabulado, assim, porque às vezes o pessoal fala assim, mas como que você dá conta? Tem coisa que eu memorizo que é impressionante. Tal dia, tal hora, em tal lugar, eu lembro que eu falei com você. E o senhor gosta de rotina também. É. O autista, se quebrar a rotina dele, talvez aí vai que só Mas não tem sou grau muito leve. organizado, não. Então, meu irmão é organizado. Eu não sou muito, não. Assim, quando eu quero ser organizado, eu sou. Mas ser organizado na rotina, eu não dou conta. Certinho. Aí eu ali. acho que entra na questão do toque, né? Toque. As pessoas que têm toque, né? O meu irmão é assim, eu entro no quarto, eu mexo a cadeira assim, ele... Jontas, volta a arrumar. Aí eu arrumo. Sei. Eu arrumo, não adianta discutir, né? E como é que eles são de amor? Assim, carinhoso? São Muito carinhosos? carinhoso, principalmente, ele é muito mais apegado à minha mãe. Ele é apegado a todos, mas muito assim com minha mãe, né? Ele não... Pelo menos o Arthur não gosta muito de toque, né? Pode abraçar e tudo mais, só que se apertar muito ele fica, tá bom, tá bom. É do jeitinho dele ali, ele demonstra o amor no cuidado, faz muita pergunta, né? Ele pelo menos tem isso, ele faz milhares de perguntas, mas se ele não gostar de você, ele não vai nem falar, assim. Mas ele gosta de todo mundo, mas quando alguém trata mal ele, alguma coisa assim, ele percebe, ele não fala mais nada, assim. Então ele é bem amoroso. Que bom. Profissão? Profissão. Iniciei a faculdade de Direito, Uhum. e aí fiquei primeiro eu comecei a empreender, né? E iniciei também ali a faculdade de Direito. Aconteceu que, no meio do meu negócio, acabou, por imaturidade, estudei bastante e tudo mais, mas por imaturidade não soube acabar gerindo o meu dinheiro ali do marketing, a parte que ia ficar para mim, o lucro e tudo mais, jovem, e acabou que o negócio quebrou e foi a minha primeira grande decepção da vida, assim. Bem novo, com 21 e 22, foi bem recente, né? 21 e 22. Bem-vindo. E aí aconteceu isso e eu fiquei bem triste. E, cara,
vou fazer o seguinte, vou trancar aqui a faculdade e vou começar a estudar para concurso. E tô nessa, vai fazer 1 ano e pouco que eu tô estudando para concurso firme. Teve a última prova aí, não passei por 2 questões, mas estou no caminho, sei disso, estudando. E nesse meio tempo também eu comecei a gravar o conteúdo e me apaixonei ainda mais por esse mundo da política, pelo menos de fazer a diferença ali no meio dos jovens. E estou estudando para concurso e produzindo conteúdo para não ficar doido, né? Porque E você quer qual área? área bancária. Área bancária. Área bancária, pelo menos nesse primeiro momento da minha vida, é isso que eu quero. E quem sabe no futuro, né? Eu migre para outras áreas. Militar não, né? Militar não. No colégio militar, já foi meu sonho. No colégio militar, eu inserido no contexto, gosto muito da doutrina, da organização, como funciona ali a questão da hierarquia e tudo mais. Poxa, o colégio militar é lindo, cara. Você entra lá, o professor entra, os alunos ficam de pé, tem que apresentar a turma. Eu acho isso muito importante. O respeito máximo, assim, aos professores. Respeito. Óbvio que tem um aluno ou outro que... Mas, enfim, é diferente do que a gente vê aí. E não é melhor que ninguém, mas, assim... lá eu tive o contato com o militarismo e eu quis por um certo tempo, mas aí depois eu vi que eu pensei assim, cara, eu gosto, mas não é pra mim, eu não viveria isso. Quero ver outras coisas. E estou estudando para concurso, quem sabe no futuro eu migre para a política em si, né? Se for da vontade de Deus. E é isso. Você pensa em ser político? Penso. Eu acredito que... Um vereador? Sim. Em Brasília tem vereador? deputado distrital. Que faz a função de deputado estadual e deputado e vereador ao mesmo tempo ali. Então tem trabalho demais, hein? Tem trabalho demais. Mas é isso. Coloco nas mãos de Deus, se for da vontade dele. Um dia estarei lá. Coisa boa. E essas questões assim da política, eu vi que você participou dessa ação social, foi? Qual? Tá aqui, ó. Faz bem, faz bem. Infelizmente, isso é o que acontece nos dias de hoje. O amor está se esfriando. Não. Sim. É alguém que fez ou é você? Não, fui eu. Não, na verdade não foi eu, né? Foi eu e meus amigos. Foi. Fizemos uma ação social. Na verdade, esse projeto já existe. Se chama Marmitão. Não é meio um projeto assim que tem uma parte e tudo mais. É um negócio mais entre amigos ali, que chama de Marmitão, Marmitaço também. E aí, o que a gente fez? A gente juntou ali, cada um deu um dinheirinho e tudo mais, arrecadou, quem não pôde ir doou. Eu também botei ali no Story, aí recebemos algumas doações de dinheiro físico. Fomos na rodoviária do Plano Piloto de Brasília, que infelizmente é um local onde se concentra muitas pessoas que não têm onde morar. E aí a gente fez essa ação social, já estamos planejando fazer outra e tudo mais. E assim, bonito de se ver. Já participava disso na igreja, né? Uhum. A igreja faz por si só, assim, e é legal. E foi emocionante e achei válido compartilhar porque nós queremos fazer mais vezes e a pessoa que quer ajudar de casa, ela ajuda e é tudo... Nós mostramos ali o recibo, né? Não vai para a conta de ninguém, não fica lá boiando o dinheiro. Posso fazer advogado do inimigo? Pode. Né? Você acha que... Vai ser um pensamento seu, né? Você acha que entregar essas marmitas... Porque muita gente fala isso. Você vai ficar alimentando esse pessoal e eles nunca vão sair da rua. Olha só. Eu sou contra o assistencialismo barato que existe no Brasil. Por exemplo, barato, veja bem. O senhor pega cidades, não sei se o senhor sabe, do Maranhão, por exemplo. Tem cidades que mais de 50% das pessoas lá vivem de Bolsa Família. Uhum. E assim, uma coisa é você ajudar as pessoas que estão... Inclusive, eu vim até lendo sobre isso no livro, que eu até indico para as pessoas, Desmentindo 50 Mentiras Socialistas. Ali eles mentem com argumentos e tudo mais, enfim. Acabou que, lá ele falou que nós devemos combater a pobreza absoluta, que é diferente da pobreza relativa. Pobreza absoluta é aquela pessoa que está inserida num contexto totalmente difícil para ela crescer profissionalmente. Pô, se a pessoa mora no meio do mato, a pessoa não teve acesso a uma educação, não teve... Poxa, os filhos dela estão crescendo, o que o Estado tem que fazer? Não sabe nem o que está passando Exato. no mundo. Mas será que
Todos esses que recebem Bolsa Família estão na pobreza absoluta? Com certeza não. Mais de 50%, voltando ao assunto, existem cidades no Maranhão que mais de 50% das pessoas sobrevivem do Bolsa Família. Não, agora tem 13 estados que tem mais assistencialismo Isso que eu vi. Do que carteira assinada. Do que carteira assinada. E você acaba subsidiando aquela pessoa por meio do Estado, contribuindo com imposto, e o Estado fica ali. A gente sabe que, infelizmente, tem ideologias políticas que se aproveitam dessas pessoas para se eleger. E o objetivo dessas pessoas não é tirar essas pessoas da pobreza. Porque eles defendem políticas públicas que, historicamente, por onde passaram, deixaram o pobre mais pobre. Então aí entra a questão de que esse alimento não é para poder gerar uma dependência, mas é para cortar a fome da pessoa naquele momento. Naquele momento, mas aí que tá. O Estado devia fazer o quê? Será que a solução é só deixar a pessoa ali, não tirar ela dali, só dar dinheiro para ela continuar ali? Ou promover meios para que a pessoa saia dali? Então, o que a gente podia fazer? A política não é nada simplista. Para quem está vendo aí, a política não é simplista na demagogia, pode tudo, né? Até papagaio fala. Mas o que o Estado podia fazer? O que os políticos brasileiros podiam se organizar para fazer? Eu vi um filme, não lembro agora. Os Estados Unidos têm essa questão do assistencialismo também. Tem. Tá? A Inglaterra, né? Porém, o padrão da maioria é diferente. Não sei se você assistiu o filme que o cara era um boxeador, estava em dívida, foi lá, pegou o dinheiro do governo, com vergonha, mas pegou. Aí ele pagou a conta, comeu, comprou comida e tal, beleza. Quando ele teve a luta, que ele teve vitória, ele pegou esse dinheiro e foi lá na instituição do governo, responsável, e pagou aquele dinheiro que ele tinha pegado do Estado para socorrer ele naquele período. Aí. E ele conseguiu se reerguer. Se o Estado desburocratizar a vida do empresário, consequentemente, o empresário vai ter uma maior liberdade, uma maior facilidade para acabar abrindo negócios e gerando empregos. Se o Estado também fazer uma reforma tributária, a gente consegue fazer o quê? Sobra mais dinheiro na mão do contribuinte. Olha só, a gente é taxado, o senhor é taxado na renda do senhor. Ganhou sua renda, já é taxado. É taxado sobre o produto que o senhor compra. E o senhor também é taxado sobre os bens que o senhor já tem, que o senhor já pagou imposto para ter, que o senhor já pagou imposto só para ter o dinheiro para ter para pagar. Quando foi adquirir, pagou e agora tem que pagar então, de novo. O senhor está vendo? O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro foi um dos únicos presidentes da história que, de fato, reduziu impostos. E o que aconteceu? Diminuiu a arrecadação? Não. Dados oficiais comprovam que foi ainda mais arrecadado dinheiro para a União. Mas é porque o povo, vamos supor, eu sei de empresário que fala assim, cara, eu não pago tanta coisa. Já ouvi falar, nem sei quem é mais, porque isso foi lá foi 2008, 2009, né, por aí. Faz tempo. Faz tempo que eu fui consultor de empresa, os caras numa reunião lá falam assim, pô, mas tem um cara que sonega, né? Aí um professor meu falou assim, mas sonega, você sabe por quê que esse cara sonega? Porque ele paga muito imposto. Então, é um Estado que se prostitui, sabendo que está sendo prostituído também. E o sistema começa... O sistema, ele não permite. Aí esse cara que está no sistema, na hora que ele entra e vê algo diferente, que fala, peraí, tem uma isenção aqui, então eu pago. Entendi. Entendeu? Então, ela fala, não, eu vou pagar então. Porque tem a isenção para esse lado aqui, mas esse lado aqui eu vou pagar. Então o cara para de sonegar. Porque ele passa a acreditar mais no governo. Exato. Agora olha aí, ó. Você acha que todas essas empresas que estão indo embora do Brasil, elas estão quebrando? Não. Elas estão evitando o pior. Percebendo, ó, lá na frente, foi consultor de empresa, né? Uhum. Então só sabe que, poxa, a empresa consegue ver se lá na frente o cenário vai estar ruim para ela. O contexto está falando o quê? A gente não sabe o futuro, mas o presente fala muito. E um pouco do contexto do passado também. E já tem empresas saindo do Brasil e tudo mais. O brasileiro, se você chegar para um brasileiro e falar assim, você é a favor de pagar imposto, do aumento de impostos? Todos vão dizer não.
Você faz o L? Eu votei no Lula porque ele falou que vai lutar pelo pobre. O Lula disse que iria isentar o imposto de renda até para quem ganha R$ 5.000. E agora quem ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar. Então, assim, o brasileiro... Não, o pior não é isso. O pior é essa pessoa continuar achando que ele tá certo. Exato. E aí que entra o propósito até do meu conteúdo. É por isso que eu... Chegar para o cara e falar, olha aqui, você não defende a alta dos impostos, mas você votou num governo que defende o Estado inchado. O Estado que, na teoria, diz que vai tirar de você para poder dar em troca. É o Leviatã, né? Exatamente. Mas aí, o Estado toma de você. O que ele te dá em troca? Me fala um serviço público que não é medíocre. Tem um só, a Receita Federal. Se você deixar um real lá de coisar, pronto, já era. Vão lá, vão cobrar. No seu imposto de renda, se você declara R$ 10 a menos, eles vão investigar. Então, a gente tem um Estado que, para cobrar, é bom, mas para dar de volta, não. Sabe? Não, eu pago muito imposto. O brasileiro trabalha 149 dias do ano para pagar imposto. Então, poxa, eu estou trabalhando esse tempo todo, sou taxado, igual eu já falei. Lá em cima e tudo mais, eu vou ganhar alguma coisa desse Estado. Não, ganho o quê? A rua esburacada, o transporte público de má qualidade, a saúde é uma bagunça. Então, assim, é um caos. E voltando ao assunto do assistencialismo, se a gente desburocratiza a vida do empresário e, consequentemente, também isso ajuda o trabalhador, produz mais empregos e reduzimos os impostos, as pessoas terão uma maior condição de sair dessa condição de ser dependente do Estado e ter estados brasileiros em que há mais pessoas que recebem Bolsa Família do que pessoas que... Não, essa daí agora foi um choque. E é tão incrível que você pega o mapa, não sei se você viu, você vê o mapa só no norte. Norte e Nordeste. Só... Cara, tá boa a conversa e tudo, tem muitos assuntos para falar, mas nós estamos vendo aqui que os minutos já estão contados. Tranquilo. Antes de eu tenho uma tradução aqui, você usa boné? Uso. Usa boné? Uso boné. Então vai ganhar um boné. Cabelo grande, né? Pois é, eu também uso boné. Cabelo grande. Grande, né? Já foi grande. Pessoal, voltamos aqui agora para agradecer a Brasil Pesca e Armas, que é a nossa parceira. Brasil Pesca e Armas, você que não viu aí no começo do podcast, a Brasil Pesca e Armas tem tudo que você possa imaginar para pesca, tem ali para camping, tem ali para mergulho, tem airsoft, armas para CAC, policiais, tanto militar quanto civil, federal, quem quer ter posse também. Então não deixa de procurar lá o Bruno, lá o pessoal da Brasil Pesca e Armas, fala que você viu aqui o podcast e que você quer ganhar lá um brinde ou então um desconto. Fala lá com o pessoal, tá bom? Brasil Pesca e Armas fica ali na Castelo Branco, entre a Praça Walter Santos e a Praça Ciro Lisita. Tá bom? E eles entregam para todo o Brasil. Vai ter aqui no comentário o telefone lá da Brasil Pesca e Armas. Muito obrigado, Bruno. Pois então, nós temos uma tradição aqui de entregar. Eu vou depois estender essa tradição, sem ser... Porque eu gosto de caneca pra caramba. Eu vou fazer uma caneca bem da hora do Calibre Podcast, né? E aqui, assim, a nossa empresa é assim, a Calibre da Liberdade, o Calibre da Liberdade é a empresa que faz os eventos, exposição de armas, né? Nós tivemos várias exposições, realizamos o Congresso Conservador, né, daqui do estado de Goiás, porque nós somos uma empresa de eventos. Até já falo, se você quiser algum evento, você procura a gente que a gente possa fazer um evento, tá bom? E então aí você vai e o projeto do Calibre, né, podcast está dentro do Calibre da Liberdade, como o Calibre Business, que é a consultoria, né, empresarial. Legal, né? Top. Então, tudo junto. Então tá aqui para você lembrar aí, um boné, espero que sirva. Eu acho que tem como medir aí, né? Calibre da Liberdade. Calibre da Liberdade. Aí. Cabeção. Serviu? Mas entrou, ficou bom. Ficou bom? Vamos tirar uma foto no final. Ficou legal, ficou legal. Pessoal, tá chegando já ao fim de mais um episódio do Calibre Podcast. Vou deixar agora o Jonatas para poder fazer as considerações finais, Jonatas.
Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. O senhor me convidou e acabou acontecendo, né? As coincidências e deu certo para eu estar aqui. E dizer, principalmente aos jovens que estão assistindo, é muito importante que eu e você, que a gente se interesse de fato pela política. Eu não estou dizendo aqui de fanatismo, eu não estou dizendo aqui de idolatrar político, mas em si, de fato, buscar conhecimento sobre essa área, sobre um pouco de economia, porque isso impacta diretamente a sua vida. Quanto mais munidos nós estivermos de conhecimento, de argumentos, mais difícil vai ser da gente cair naquelas falácias dos políticos. O brasileiro reclama ano após ano. Pô, papo de político, político fala somente, tudo mais, mas de 4 em 4 anos, quem é que cai no papinho dos políticos? Os próprios brasileiros, e se nós não nos munirmos de argumentos ali, não vamos cair no papo simplista de muitos políticos que, infelizmente, se aproveitam da população para estar ali no poder e lutar pelo próprio sistema. Então, você, jovem, se posiciona dentro da sua sala de aula, dentro da sua faculdade, nas suas redes sociais, dê a cara a tapa, o propósito é muito maior. E é esse o meu recado, breve recado aqui para vocês, e foi um prazer estar aqui no Calibre Podcast. Espero voltar mais vezes, se Deus quiser. A casa é sua. Pode, na hora que você estiver pintando aqui para Goiânia, fala, capelão, ó, tô indo para aí. Vamos falar sobre algum assunto aí. A gente já vem direcionar. Agora que o pessoal já te conhece, nós vamos direcionar para os conteúdos do momento que estiver passando, tá bom? Tranquilo. Pessoal, agradeço a sua presença de você até aqui, a sua presença, tá? Não esquece, você que não está inscrito, inscreva-se. Compartilha com seus amigos, com os seus colegas, parentes, namorado, namorada, compartilha com todo mundo aí esse nosso conteúdo e vai lá no sininho e dá uma curtida aí, comenta para poder o conteúdo pegar mais engajamento, tá bom? Agradeço muito a sua presença, eu sei que ficou até aqui agora e te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo, que você receba o melhor dia, a melhor semana e o melhor mês da sua vida, né, a partir de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.